presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, infelizmente não há como negar as dificuldades políticas enfrentadas pelo nosso sistema de governo, o hoje chamado presidencialismo de coalizão, assim batizado pelo eminente cientista político Sérgio Abranches. É um presidencialismo bem singular o nosso, pois exatamente com esta conformação só existe mesmo no Brasil. Ele é caracterizado pela improvável e absurda combinação de um executivo cheio de poderes, pelo multipartidarismo e pela representação proporcional com lista aberta. E toda vez que surge uma crise institucional, como a que vivemos hoje, voltamos a nos perguntar: será que o presidencialismo é o melhor sistema de governo para o Brasil? Eu acredito que não. Inclusive, em outra oportunidade, já fiz esse questionamento. Quero compartilhar aqui, senhor presidente Paulo Paim, com os senhores senadores, com as senhoras senadoras, de início, uma informação que, ao meu ver, é bastante significativa, pois, no período de 25 anos, que vai de 1967 a 1992, entre todos os países que mantiveram uma continuidade democrática, 24 são parlamentaristas e apenas 4 são presidencialistas. Relaciono a Colômbia, a Costa Rica, os Estados Unidos e a Venezuela. Por aí, já se pode ver a fortíssima correlação entre o parlamentarismo e a solidez da democracia. Agora vejamos a experiência histórica brasileira no período democrático de 1946 a 1964. A vida política brasileira foi marcada por crises com pouca ou nenhuma capacidade de resolução institucional, o que culminou, inclusive, com o golpe militar de 1964. Executivo e legislativo viviam as turras, o que, diga-se de passagem, não é muito diferente do momento atual, o que resultou muitas vezes em paralisia decisória, subordinação do Congresso ao presidente e a impossibilidade de institucionalizar um verdadeiro sistema político partidário. Políticos, juristas, estudiosos de renome, a esquerda e a direita, no espectro político, defendiam o parlamentarismo já na década de 1950. Gente da envergadura de Bilac Pinto, Oswaldo Trigueiro, Seabra Fagundes, Barbosa Lima Sombrinho, Aliomar Balieiro, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima. E o mesmo afonsarismo, que de início era partidário do presidencialismo, mas depois rendeu-se às evidências e aos argumentos dos seus contendores, teve a grandeza e a humildade de admitir publicamente a sua mudança de posicionamento, passando a defender, então, a instituição parlamentarismo no Brasil. Anos depois, durante a nova República, o desempenho do sistema presidencialismo não foi muito melhor do que antes. O presidencialismo, aliado a um sistema partidário considerado, de forma geral, como indisciplinado e excessivamente fragmentado, produziu um padrão de relacionamento executivo-legislativo fundado nas negociações individuais. E isso tem absorvido consideravelmente o capital político do Congresso, tempo e recurso de toda ordem, e tornado muito lento o processo decisório, além de emperrar, por anos a fios, a discussão e a resolução de questões importantíssimas para o país, como a reforma tributária,
a reforma política, a reforma administrativa, o pacto federativo, a reforma agrária, a reforma trabalhista, entre tantas outras reformas de grande relevo para o país. A fraqueza do nosso sistema partidário vem se manifestando em diversas ocasiões ao longo dos últimos anos. A própria eleição do presidente Collor, por exemplo, senador hoje, aqui na nossa legislatura, mostrou que a influência partidária na eleição presidencial era praticamente nula, enquanto outros partidos, com votação muito mais expressiva no Congresso, não obtiveram êxito nas eleições majoritárias. O saudoso senador Afonso Arinos explicou em diversas ocasiões sua posição pelo parlamentarismo. Em uma delas, ele fala com preocupação no solapamento nas eleições presidenciais da representação parlamentar das forças políticas nacionais, o que ele, muito inspirado, chamou de cesarismo plebiscitário. Para Afonso Arinos, essa aclamação pelo voto popular de um líder carismático capaz de mobilizar as emoções e o imaginário das massas não era favorável à estabilidade democrática. Muito ao contrário, na medida em que favorece o personalismo em detrimento das organizações político-jurídicas estabelecidas na Constituição. A opção pelo parlamentarismo, por sua vez, permitiria fortalecer o sistema partidário e prestigiar a representação plural dos interesses da sociedade. Daria maior estabilidade ao sistema político e reduziria a prática de negociação no varejo com os congressistas, que hoje, infelizmente, é a única opção num contexto político que combina presidencialismo, Congresso pulverizado e indisciplina partidária. Estou convicto, senhor presidente, de que o presidencialismo tem se tornado cada vez mais inadequado. Também porque, hoje, temos uma sociedade muito mais urbana e complexa, com múltiplas demandas pontuais e minoritárias, desde movimentos sociais e entidades de defesa de direitos humanos, até ambientalistas e pequenos empresários. Enfim, uma teia de interesses e apelos muito diferentes que precisam de um sistema com maior capacidade de composição. Ao sistema ao vencedor tudo, próprio do presidencialismo, já não atende mais às demandas cada vez mais plurais de nossa sociedade, que necessita, isso sim, de um sistema mais compatível com uma democracia de consenso, onde o poder seja exercido de maneira mais compartilhada, como se observa nas modernas democracias avançadas, todas parlamentaristas, com exceção dos Estados Unidos, que é um caso à parte. No presidencialismo, o presidente e o parlamento são concorrentes. Quanto à legitimidade democrática, ambos são eleitos pelo voto popular, mas quando entram em conflito, não existe nenhum princípio democrático para resolver qual deles possui maior grau de representatividade da vontade popular. No parlamentarismo, o chefe de governo vem do próprio parlamento. Esta situação é rapidamente resolvida pelo voto de desconfiança, que, no mais das vezes, resulta na queda do primeiro-ministro. No Brasil, se ocorre uma situação de crise política, ficamos nesse impasse institucional. Vivemos hoje uma crise desnecessária, um acirramento de ânimos que só prejudica a democracia. Vejam que já surgem por aí vozes pedindo a volta da ditadura. O que é isso? Será verdadeiramente saudade da ditadura? Ou será a manifestação exasperada de uma profunda insatisfação com o sistema político que hoje temos?
Fico, então, com a segunda opção. Outra desvantagem, senhor presidente, do presidencialismo é de que induz a polarização política, a intolerância com a oposição, pois a reunião dos papéis do chefe de Estado e chefe do governo na pessoa do presidente leva os governantes a se perceberem como representantes de toda a nação em todas as situações. Já no parlamentarismo, onde o governante é sempre oriundo do parlamento, não há essa tendência de vínculo direto entre o governo e seus eleitores majoritários, em contraposição ao parlamento. Mas uma coisa é certa: para que o parlamentarismo funcione no Brasil, sem se ver paralisado nos momentos de crise institucional, que é o que queremos, nosso sistema político precisa de reformas urgentes. O que vejo de mais importante no sentido de torná-lo mais imune a crises institucionais é o seguinte: redução dos poderes do Executivo, regras mais rígidas de disciplina partidária e maiores barreiras para a entrada de novos partidos no sistema político brasileiro. Há quem acredite ainda que o presidencialismo seja necessário porque o voto majoritário seria o único elo direto entre o povo e o seu maior líder. Dizem isso porque veem o parlamento como um reduto das elites e das oligarquias, e que acreditam que só um presidente forte poderia ouvir os clamores da sociedade e impulsionar o país rumo ao desenvolvimento, o que não é verdade. A cada eleição que passa, as camadas populares, então, cada vez mais bem representadas no Congresso, em toda a sua pluralidade, nosso Congresso tem sido protagonista de grandes conquistas sociais, que poderiam ser ainda maiores no sistema parlamentarista, onde o parlamento, o governo, compete menos entre si e cooperam mais entre si. O sistema parlamentarista traz em si uma visão ultrapassada, ou melhor, o sistema presidencialista traz em si uma visão ultrapassada, que menospreza várias instâncias democráticas, em detrimento de apenas uma, as eleições para cargos executivos. De um modelo em que o Estado sempre tende a se agigantar e, saindo de controle, se aproximar do monstruoso Leviatã descrito por Thomas Hobbes. O nome disso, senhoras e senhores, é claro e bom português, é o populismo. E a história tem nos mostrado repetidamente que instituições democráticas sólidas não combinam com o populismo. Acredito no parlamentarismo, senhoras e senhores senadores, porque entendo que uma democracia estável e, de fato, representativa da sociedade só pode se desenvolver com partidos e parlamentos fortes, onde o poder seja exercido de forma compartilhada, com base na discussão de ideias, programas de governo, alocação de recursos, e não onde haja um executivo todo-poderoso, formados por maiorias pontuais, com uma base de coalizão volátil, distribuindo cargos e emendas a um congresso de pires na mão. É essa, infelizmente, a história da nossa prática política do momento. O presidencialismo é uma forma anacrônica, uma maneira simplista de formar maiorias, que não responde mais às crescentes complexidade das agendas e atores políticos do mundo moderno e acaba, inevitavelmente, gerando déficits de legitimidade sem solução institucional. Já o parlamentarismo, mais ágil e mais flexível, é diferente. Eleito o parlamento, constitui-se a maioria e se escolhe o primeiro-ministro. Quando muda a conjuntura ou ocorre um fato novo e o governo não é mais considerado satisfatório, cai o gabinete e os mesmos parlamentares são obrigados a dialogar e buscar uma nova maioria, uma nova sintonia,
Se isso não for possível, novas eleições serão convocadas e todos os personagens serão submetidos novamente ao voto popular. Vejam, senhoras senadoras e senhores senadores, numa república parlamentarista, a figura do presidente da República continuará existindo. E sua eleição pode, inclusive, ser feita pelo voto popular, como é na França, por exemplo. Mas ele seria apenas chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro seria o chefe de governo. Uma decisão e uma divisão de poderes muito saudável e muito bem-sucedida, conforme nos mostram as experiências internacionais. O presidencialismo de coalizão é como uma panela de pressão sem válvula de escape. Aqui, por essas bandas, o proverbial jeitinho brasileiro tem conseguido adiar o colapso na base do fisiologismo e no clientelismo. Mas o compasso é a tendência natural do nosso sistema político. E pior, por onde resultar em retrocesso democrático, como ocorreu em 1964. Já está na hora, senhor presidente, de encararmos com coragem e lucidez a alternativa parlamentarista. Não podemos continuar atados a preconcepções e aos medos do passado, que nos tornaram reféns da incerteza e da paralisia institucional. Esta mudança cabe a nós, parlamentares, enquanto nossas instituições políticas agonizam. Perdem, todos nós, perde o trabalhador, perde o empresário, perde os parlamentares, perde os brasileiros e as brasileiras.